Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouve e Contempla. Espero que ainda continues desse lado, pois eu estou a adorar o vosso feedback, estou a adorar receber as vossas mensagens para esta série que eu decidi fazer, que eu ganhei coragem de avançar. Sei que está a fazer, que está a causar a diferença nas vossas vidas e isso a mim já me deixa completamente realizada. Hoje eu decidi alterar um bocadinho as regras que eu tinha para mim no início, que era apenas a leitura de partes de livros, fazer excertos de livros. Eu decidi abrir um bocadinho mais de mim, dar-me a conhecer um bocadinho mais, como vocês me pediram, que seria importante e que gostariam de ouvir. E hoje vou-vos falar então um bocadinho de como é que eu adotei uma ferramenta muito importante na minha vida, porque tenho já em mente os próximos episódios e acho que vai ser fundamental para ti que me estás a ouvir. Tanto me tens pedido também ajuda neste sentido e faz todo sentido eu partilhar agora com vocês. Eu vou-te falar sobre a meditação, sobre como é que a meditação entrou na minha vida, quais foram os benefícios que eu consegui obter com a meditação, quais foram as dificuldades também que eu enfrentei quando decidi adotar esta ferramenta para a minha vida e incluir no meu dia-a-dia. Vou-vos falar de tudo isto e os episódios seguintes serão a falar sobre quais são os mitos, os 4 principais mitos para mim, para que tu não consigas avançar com esta ferramenta, porque me aconteceu, porque eu me debati com eles quando queria introduzir isto na minha vida e acho que é o que está a bloquear muita gente de ir ao encontro daquela ferramenta que está bem no nosso interior, bem no nosso coração. E então, o que é que eu posso partilhar sobre mim? É que eu ainda sou, tenho esta natureza em mim, uma pessoa muito estressada, ok? Eu sou uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, uma pessoa que se esquecia completamente de respirar, aquela pessoa que está disposta a ajudar todas as outras pessoas sem nunca parar para me ouvir e sem me entender verdadeiramente, ou seja, sem saber verdadeiramente quais são as minhas necessidades em determinado momento da minha vida. Eu era muito de estar no meu local de trabalho, onde eu passo a maior parte do tempo da minha vida, e estar constantemente a pensar naquilo que eu iria fazer quando lá não estivesse. Ou seja, quando chegasse a casa que queria ir praticar exercício físico, porque eu adoro e faz muita falta descarregar a energia que eu tenho. Mas eu quando estava, por exemplo, a correr, chegava a casa e ia correr, eu estava constantemente a pensar quando chegar a casa aquilo que iria fazer. Quando eu chegava a casa, eu pensava que tinha que jantar porque no dia seguinte tinha de ir trabalhar. Isto era a minha cabeça há um tempo atrás. Ou seja, eu nunca estava naquele momento, se eu estivesse a trabalhar, nunca estava só a pensar em trabalho, se estivesse a correr, eu nunca estava só a pensar em correr, quando chegava a casa eu nunca estava a pensar só em viver aquele momento ao jantar, não, eu estava sempre com a minha cabeça no dia da manhã, no futuro, ou seja, eu pré-ocupava a minha mente, a minha cabeça, com situações que poderiam nem acontecer, porque quem é que me garantia a mim que eu, quando saísse do meu local de trabalho, eu iria conseguir chegar a casa, eu iria conseguir correr? Quem é que me garantia que iria tudo correr bem na corrida, eu chegava a casa, eu ia jantar? Quem é que me garantia que no dia seguinte de manhã eu iria acordar, ia estar tudo super bem e eu ia trabalhar? Ok, temos que ter um pensamento positivo, temos que ter fé e eu tenho muito esse pensamento positivo, eu tenho muita fé na minha vida, eu tenho fé em muita coisa, mas isto não me estava a permitir viver o agora, viver o momento presente e o momento presente para mim não existia, simplesmente eu estava a ficar cansada, mas foram durante anos e anos
que eu pensava assim e nunca ninguém me disse que estava incorreto. E não está, não há um certo e não há um errado, mas como é que eu iria conseguir controlar esta situação? Se eu tinha, ou seja, eu não tinha a consciência de que existia um presente na minha vida, que existia um momento na minha vida para eu viver. E esse presente era o simples facto de eu viver cada momento como se fosse único, porque é único. Porque eu não vou poder voltar atrás para ir trabalhar o dia de ontem. Eu não vou poder voltar atrás para ter o jantar que tive ontem em casa com os meus amigos ou com os meus familiares. Eu não vou poder voltar atrás para mudar o que quer que seja. E eu percebo-me disto quando tive a necessidade de parar, de respirar e começar a observar a minha vida. Eu tive muito esta necessidade porque em 2018 eu passei por um processo muito complicado e foram níveis de stress muito grandes e eu tive que começar a controlar a minha respiração. Para prevenir ataques de ansiedade, eu tinha que parar e respirar. E eu parava e respirava em qualquer sítio, ok? E não te sintas único se te sentes este pensamento, se sentes que vives a tua vida assim. Tudo tem uma solução. E então a solução que eu encontrei no momento era eu parar e respirar. Eu colocava o meu polegar sobre a minha narina direita, inspirava pela esquerda, tapava a esquerda, expirava pela direita. Eu inspirava e expirava profundamente pelas narinas, expirava pela boca. Eu fazia todo o tipo de respiração que existia na internet. Eu ia para o YouTube e arranjar técnicas, ferramentas para gerir o stress, para evitar ataques de ansiedade. E então eu esquecia-me de uma coisa que era: mas tu sabes o que é que se está a passar contigo? Tu já paraste para te ouvir, para tentares perceber qual é a razão de tu seres assim? E eu nunca tinha feito isso. E então arranjei uma técnica que foi a meditação. Mas o que é isto? Eu não consigo estar parada a olhar para uma parede, a olhar para o mar, a olhar para uma montanha de pernas cruzadas e simplesmente sem fazer nada. Isto vai ser um desafio muito complicado. E digo-te uma coisa, foi muito complicado para mim, mesmo muito complicado. Mas o que eu te aconselho aqui, e se quiseres ir por este caminho, é teres muita resiliência, tu seres muito resiliente, porque nada mais vai ser necessário a não ser a tua vontade, a tua força, a tua capacidade de não desistir, a tua capacidade de continuar e querer ver os benefícios que aquilo tem, que toda a gente fala, mas só fala passado se calhar anos, ok? Ou passado meses. Mas é tu teres a capacidade de não desistir e quereres ver o que é que acontece contigo. Curiosidade também, pode ser uma palavra. Ok, deixa-me ver o que é que me acontece a mim. E te garanto que se tu fores com isto, com esta leveza também, que vai ser muito importante, tu vais conseguir obter benefícios com a meditação. A meditação para mim melhorou o meu foco. Foi uma das coisas que eu senti, foi eu ter uma capacidade de estar focada em determinada tarefa, quer seja no trabalho, quer seja em casa, mas melhorou muito esta minha capacidade que eu tenho. Melhorou também a minha capacidade de atenção. E quando eu falo aqui em capacidade de atenção, eu estou a falar na capacidade de atenção numa tarefa que eu esteja a realizar, num livro que eu esteja a ler, numa pessoa que esteja simplesmente a falar comigo e eu consiga estar completamente atenta ao que ela está a dizer, porque quantas vezes vocês dão por vocês ouvirem determinada pessoa que até precisa da vossa atenção e vocês não estão nem aí para ela, vocês nem a estão a ouvir. Quantas vezes é que isto vos aconteceu? Acontece várias vezes e claro, nós temos dias, todos os dias são diferentes e pode-nos acontecer mesmo estarmos a meditar, mas se calhar a nossa capacidade de atenção com essa pessoa vai ser maior. Os nossos níveis de produtividade no trabalho também podem melhorar e os meus melhoraram muito.
E quando eu falo aqui em níveis de produtividade, eu não estou a dizer fazer mais trabalho ainda. Ou seja, eu neste momento sei que as minhas responsabilidades e as tarefas que tenho atribuídas a mim são de maior responsabilidade e são mais do que aquela que eu tinha há uns anos atrás. Mas eu também sei que sou capaz de as realizar e de as desempenhar, estas funções, devido aos meus níveis de produtividade. Ou seja, eu consigo fazer mais coisas. Ou seja, eu consigo fazer as mesmas coisas em menos tempo e se calhar com menos recursos que eu precisaria há uns anos atrás, ok? E isto não quer dizer que nós vamos ter muito mais trabalho, não, mas a verdade é que tu consegues gerir muito melhor o teu trabalho e consegues ser mais produtivo no teu trabalho. E com isto, tu tens uma capacidade de foco melhor, tens também uma capacidade de atenção à tua vida, aos outros, ao teu trabalho, tens níveis de produtividade no teu trabalho, na tua vida pessoal também. Com isto vais ter mais um benefício. Eu tive mais um benefício que foi os meus níveis de felicidade. Os meus níveis de felicidade melhoraram imenso, porque eu não estou constantemente a pensar no amanhã. E como eu já vos falei nos outros episódios, quando vos falo do Reiki, dos 5 princípios básicos, não é? Para a nossa felicidade, dos 5 princípios verdadeiros da nossa felicidade, eles estão todos connosco e isto está tudo interligado. O nós sermos gratos, o nós confiarmos, o nós não nos zangarmos, não nos preocuparmos e também sermos bondosos para connosco e para com os outros. Estes são os 5 princípios da verdadeira felicidade. Isto está connosco, tal como os momentos de meditação, os momentos de paragem. E isto, sem dúvida, que esta técnica, esta ferramenta, o meditar, o parar, se assim lhe quiser chamar, melhorou em muitos meus níveis de felicidade. E com isto a minha sensação de bem-estar melhorou também, porque eu consigo agora estar estressada, por exemplo, e eu vou-vos partilhar com vocês. Este episódio já tinha supostamente sido gravado há uns 10 minutos atrás, mas eu dei por mim no final da gravação em que o microfone estava desligado. E o que é que acontece quando o microfone está desligado? Nada, mas nada, fica gravado. E eu comecei a respirar e disse, ok, tudo tem uma razão para acontecer, respira profundamente, meditei aquele segundo, tentei perceber porque é que isto aconteceu e eu disse, ok, está tudo bem. No final, comecei a gravar um novo episódio, que é basicamente o mesmo, mas estou bem na mesma. E noutra altura eu estava completamente frustrada e porque é que isto me aconteceu e agora vou ter que gravar outro e agora já não vou dizer as mesmas coisas. Mas a meditação traz-te isto, traz-te para o momento presente e tu questionas-te em vez de revoltares contra ti mesmo. Isto é muito importante. E a meditação ensinou-me também a respirar. E quando eu digo que a meditação me ensinou a respirar, eu não sei se foi a respiração que me ensinou a meditar ou a meditação que me ensinou a respirar. Portanto, há aqui uma coisa que eu ainda não consegui entender, mas a verdade é que antes do momento de meditação, porque eu não consigo, não é com estalar de dedos que tu consegues também desligar-te, ok, chegas a casa do trabalho e sentas-te, vou meditar e não se passa mais nada. É impossível, é impossível. A nossa cabeça está sempre a funcionar. Nós recebemos tanta informação ao longo do dia que é impossível tu chegares ali, sentaste e está tudo bem. E agora só estás simplesmente a meditar. Não. Então, eu antes de qualquer prática de meditação, nem que sejam por 2 minutos, ou 3 minutos, ou 5 minutos, eu respiro. Eu faço respirações conscientes, respirações profundas, em que me tragam a minha atenção para o que está realmente a acontecer, ok? E respirar antes do momento meditativo é fundamental, é fundamental. Respirar antes do momento da explosão numa reunião, por exemplo, é fundamental. Respirar antes de iniciares um dia de trabalho é fundamental. Respirares antes de ires cozinhar qualquer refeição para a tua família ou o que seja, é extremamente fundamental. Portanto, respirar
é mesmo necessário, mas respirar conscientemente ao longo do nosso dia. Por fim, a meditação eu posso dizer que me ensinou a viver o hoje, este momento presente, este dia que é único e que eu não vou ter mais oportunidade de o viver. E só por todos estes benefícios que ela já me trouxe na minha vida, eu sou grata por isso. Eu não tenho mais a acrescentar senão a gratidão a esta ferramenta que eu já tinha desde sempre presente comigo, que é simplesmente tu parares, tu respirares, tu observares os teus pensamentos e tu ouvires a tua voz interior. E que muitas vezes não fazemos e não sabemos que está connosco. Meditar é isto, é tu seres capaz de observar tudo aquilo que vai na tua mente, tu seres capaz de parar do teu momento, da tua azáfama do teu dia, que todos nós temos. Meditar pode ser estás a escovar os dentes, mas estares ali naquele momento, a apreciar os movimentos que estás a fazer para lavar os teus dentes. E não estás a lavar os teus dentes e estás a pensar no pequeno almoço que vais fazer a seguir. Quando chegares à cozinha, pensas no pequeno almoço. E isto é extremamente importante para que nós consigamos viver uma vida mais feliz, uma vida mais calma e uma vida, acima de tudo, mais saudável, que é isto que eu defendo. E, portanto, nos próximos episódios eu vou-vos falar dos 4 mitos sobre o início da prática meditativa. Quais são os 4 mitos que a mim não me estavam a deixar avançar para a meditação, que não me estavam a deixar alcançar esta ferramenta que fez toda a diferença na minha vida. E vou partilhar contigo, porque um deles, pelo menos, pode ser um mito que te esteja a impedir de o fazeres, e te garanto que quando tu ultrapassares esse mito, tu vais conseguir encontrar a tua paz interior nos dias de tanto stress que nós vivemos hoje. E agora é esta a minha missão, é passar-te esta mensagem e espero que de alguma forma faça a diferença nos teus dias e na tua vida. Obrigada.